Ministros da Boa Nova do Senhor Jesus, aleluia, sejam bem-vindos. Ai meu Deus, eu fico emocionada toda vez que o Senhor me permite vir aqui gravar. Então, vamos lá? Bora? Respira fundo aí, ministro do Evangelho, ministro da Boa Nova, ministros da nova aliança do Eterno com a humanidade através de Cristo Jesus. É de você mesmo que eu tô falando, é de você mesmo. Você pode até dizer, Mari, mas eu não ministro nada, eu não sou ministro de nada. Então, eu espero que através desse vídeo você consiga perceber a simplicidade e o poder do Evangelho. Pensa comigo, o Evangelho, ele não começou com grandes estruturas, ele não começou sendo divulgado com grandes plataformas, com tecnologias avançadas e métodos bem estruturados. O Evangelho puro e simples, né? Verdadeiro e poderoso. Começou nas ruas, começou nas casas, começou onde tinha uma pessoa cheia de gratidão ao Senhor pelo que Ele fez, compartilhando com outra pessoa cheia de fome, sedenta. E o que você tem feito, ou o que nós temos feito, né? Vamos refletir, que esse vídeo possa ser essa reflexão. O que nós temos feito nessa simplicidade, mas o que nós temos feito. Eu sei que tem muitas técnicas, os vídeos precisam ter aí de 3 a 7 segundos muito impactantes logo no começo, para uma pessoa se sentir interessada por continuar naquele vídeo. E às vezes o Senhor não traz um grandioso começo, às vezes o Senhor não traz os primeiros 3 ou 7 segundos do vídeo, pá, muito impactante. Às vezes ele começa suave, né? Como um riacho que está começando a nascer, a primeira aguinha escorrendo, não chama muita atenção, não faz muito barulho, não parece grande coisa. Aliás, parece algo bem pequenininho, né? Parece algo que não tem muito valor. Aleluia. Mas pequenas coisas que vão sendo acrescentadas no Senhor. Pequenas coisas são coisas simples, tá bom? O simples começo do Evangelho. Ah, se a gente contasse para Pedro, para Paulo, para os apóstolos, né, para Estevão, se a gente contasse para eles que um dia o Evangelho seria pregado em televisão, em celulares, rádios, em shows, em mega eventos internacionais, com coberturas internacionais de televisão, que o Evangelho seria pregado em estádios lotados. Será que eles acreditariam? Porque olhariam ao redor e falariam, mas como? A estrutura é tão pequena, hoje nós temos bocas que falam. Nós temos pés formosos que anunciam as boas novas e temos bocas que confessam o Senhor Jesus uns para os outros, e é assim que tem crescido. E a gente diria para eles, então não parem, aleluia, não parem, porque o que hoje você julga ser pequeno, simples, com uma estrutura básica, o Senhor pode sim acrescentar e muito. Não para a glória de quem está ali naquela estrutura, porque eu espero que as pessoas que estejam ali naquela estrutura, que sejamos nós ali naquelas estruturas, nós estejamos ajoelhados, prostrados, quebrados e quebrantados, reconhecendo que somos pó e quem fez e fará é o único digno de toda honra e toda glória, o Senhor Jesus. É Ele que tem feito,
Nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo para Ele. Então, nós nos prostramos diante da plataforma e a plataforma pode ser a mais elevada de todas que o Senhor vai te dar um dia. Quem sabe? Por que não? Mas se hoje você não tem essa estrutura, talvez você não tenha quase nada. Talvez você tenha aí seu celular. Talvez você tenha aí uma câmerazinha. Talvez você tenha vizinhos. Talvez você tenha amigos. Talvez você tenha um parceiro, uma parceira de vida caminhando contigo. Talvez você tenha colegas de trabalho ou de escola, professores, chefes no seu trabalho. Talvez você tenha esse tipo de rede de comunhão. Usa o que você tem. Porque olha como o evangelho começou. Os ministros da nova aliança começaram numa extrema simplicidade. Extrema simplicidade. E o Senhor foi acrescentando, 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 acrescentando e acrescentando. E glória a Deus por isso. Mas nunca a estrutura vai substituir a presença do Senhor. Nunca. Então, é melhor você não ter estrutura nenhuma, mas estar cheio do Senhor, cheio do Espírito Santo. Fala desse evangelho, fala da vida de Cristo, de um Deus vivo que habita em você. Comece a compartilhar o que Ele tem te ensinado. Talvez através desses vídeos, talvez através deste canal da Escola de Profetas, Leões Nazireus. É um chamado do céu, é um rugido do leão maior, do leão da tribo de Judá, acordando e despertando os seus profetas da última hora, desse último tempo. Estamos, sim, cada vez mais, uma crescente histórica. Nós estamos a cada vez mais crescendo na história, avançando para essa última onda. Amém? Deixa eu voltar aqui. A canção, colocar ela no repeat, para a gente não ter nenhuma surpresa com outra música que eu não queira. Vou deixar essa aqui, não sei se está ouvindo aí. Se não tiver também não faz diferença, é mais pro meu coração mesmo, no meu momento de adoração ao Senhor, de oração, de clamor, de súplicas. Há pouquíssimo tempo atrás, poucos minutos atrás, eu estava ali na sala, ajoelhada, derramando as minhas lágrimas diante do Senhor, clamando por aquilo que Ele tem colocado no meu coração, né? E para a glória de Deus, né? Recebendo o privilégio de poder vir aqui compartilhar com vocês a palavra de um Deus vivo, de um Deus que tem marcado a minha história, marcou a história da humanidade e está prestes a usar você e eu para mudarmos o próximo capítulo também dessa história, para marcarmos mais uma vez a história com um novo capítulo. O capítulo daqueles que são invisíveis seriam os desprezíveis pelos homens, os não escolhidos pelos homens, aqueles que teriam passado invisíveis pela humanidade, sem rostos, sem identidade inflamada, sabe, exageradamente divulgada, porque não é sobre a nossa identidade. Pessoas sem rosto, mas o coração é um altar. O coração é um altar. E o Pai só precisa disso. Esse tempo que a gente tem vivido é o tempo de Elias se levantando contra as vozes falsas que trazem medo, que trazem opressão, que trazem confusão e afastamento, distância entre o povo e a face do Senhor. E esse tempo de Elias não só denuncia os falsos profetas, os movimentos que estão afastando o povo de Deus da face do Senhor, mas também é esse movimento
do espírito de Elias, dessa geração de Elias, ela está reconstruindo um altar. Reconstruindo um altar. Aqui, ó. Reconstruindo um altar. Onde ninguém pode ver. Onde ninguém pode comprar. Ninguém pode tocar. É aqui dentro. No seu coração. É aqui que você tem construído um altar. É aqui que o Senhor tem nos ensinado nessa geração a construir um altar. Nós somos muito longe em estruturas. Nós fomos muito longe em estruturas. E como eu disse, glória a Deus pelas estruturas desse tempo, tá tudo bem. Glória a Deus. O único problema, a única questão é que em muitos casos nós abandonamos ou substituímos a presença do Eterno pelas estruturas grandiosas. Por isso que nesse tempo de Elias, o altar é reconstruído aqui, ó, onde ninguém compra com dinheiro, onde não é madeira, não é prego, não é mármore, não são pedras preciosas, não é ouro, não é nada disso. Não são pedras preciosas nem nada parecido com isso. Aqui dentro são as suas renúncias, é a sua obediência, é o seu amor e a sua salvação sendo desenvolvida no Senhor. E nós somos totalmente dependentes do Altíssimo para fazer isso. Eu não sei de onde o Senhor te tirou, mas eu sei de onde o Senhor me tirou. E por isso, cada respiração minha é dele. Pertence ao Senhor Jesus. O único que respondeu de forma suficiente o clamor do meu coração. Por isso, meu coração, hoje, ele se torna um altar para o Senhor. Como uma geração de Elias, respondendo ao rugido do leão da tribo de Judá. Reconstruindo o altar. Colocando as pedras de novo no lugar. E nós sabemos o que vem em seguida. Depois que Elias confronta a mentira, a falsidade, aquilo que distrai e distancia o povo da face do Senhor. Depois que ele denuncia isso, ele reconstrói o altar e depois dessa reconstrução do altar, nós sabemos o que vem. Vem o fogo no altar. Temos reconstruído o altar para o Senhor aqui, ó, onde ninguém vê, onde dinheiro nenhum compra. É aqui dentro. Nas suas escolhas, na sua fé e na sua coragem de obedecê-lo, custe o que custar. Qual tem sido a sua prontidão de obediência no Senhor? Porque Ele já nos deu tudo, Ele já te deu tudo. Ele já te deu tudo. Ele deu até o último suspiro dele, Ele já te deu. Tudo. E agora, o que nós vamos dar para Ele? Um altar reconstruído. E nesse tempo, a voz profética declara o que o Pai tem declarado, que é sobre a nossa geração, um convite, um chamado. Reconstruam o altar de Elias. Reconstrói aquele altar com as mãos de Elias. Reconstrói o altar de Elias, porque o Senhor tinha prazer em responder às orações de Elias. E Deus quer voltar a ter prazer em responder às orações do seu povo. Mas a questão não está em Deus, está no seu povo, está no seu coração do seu povo. Porque o nosso Pai continua disposto e disponível a responder às orações do seu povo. Com extrema rapidez e ímpeto, como foi o fogo caindo. Elias orando e o fogo descendo sobre o altar. Que o fogo desça aí onde você estiver agora.
Que você comece a ser batizada por um calor incandescente da vida do Altíssimo no seu coração. Porque o altar tem sido reconstruído na sua vida, no seu coração. Então o próximo passo nós sabemos qual é. É o fogo descendo. O fogo do céu descendo em correspondência ao que Elias preparou para o Senhor. Ao que Elias reparou. Ele consertou o altar. Ele consertou o altar. E nesse tempo que nós mais precisamos é consertar o altar do nosso coração, para que o fogo possa descer, para que Deus volte a ter prazer em responder às nossas orações. Mas não foi o Senhor que virou e deu as costas para o seu povo. Não é o Senhor que, por vontade própria, deixou de responder às orações do seu povo. Não. A responsabilidade aqui não é do Senhor. Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. E o fogo está na destra dele, pronto para lançar. Ele só está esperando o altar ser reconstruído. Então, povo amado meu, diz o Senhor, não desperdice tempo. Não desperdice tempo olhando ao redor. Reconstrói o altar. Reconstrói o altar. Não fica focado em outras coisas. Nem mesmo agora não é tempo de ficar olhando para as águas, para os riachos ao redor desse altar. Agora é junta as pedras e olha para o céu, porque o fogo vai descer. Se o Pai diz estação de fogo, estação de chuva de fogo, por que você vai ficar olhando para a água ao redor do altar? Por que você vai ficar olhando para as dificuldades, né? Porque a água ao redor do altar ali era um plus, né? Tipo, ó, vou deixar mais difícil aqui. Fora outros simbolismos, né? Mas eu não quero entrar muito, não vamos mergulhar nisso agora. O Senhor hoje, Ele não está nos pedindo uma linguagem de água, Ele está pedindo uma linguagem de fogo. Hoje, nós vamos respeitar e corresponder à maior inteligência do ser humano. É quando ele obedece o fluir do Espírito. Então nós vamos no que Ele está nos direcionando. O fogo quer cair. Se a estação é de fogo, por que nós vamos ficar focados na água? Se a estação é de chuva de fogo do céu, fogo, 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 porque o fogo vai vencer a água. O fogo é que vai vencer a água. O fogo vai lamber a água. O fogo vai tocar a água e o fogo vai vencer aquela água. Então não olhe tanto para a água, as águas que estão ao redor do altar que você está tentando construir ao Senhor neste tempo. Você acha que vai ser fácil, querido? Você acha que você que tá com... Maria, eu devo estar fazendo alguma coisa errada porque tá difícil, tá muito difícil. Tem muita água ao redor do altar. Eu quero fogo, mas eu só consigo olhar para a água ao redor do altar. Não, em nome de Jesus, não. Não perca tempo olhando para os riachos ou para a água que você colocou ao redor do altar. Não perca tempo se preocupando com a água que cresce ao redor do altar. Não perca tempo com isso. Você colocou as pedras, você ajustou as pedras, você reconstruiu o altar. Agora olha para cima, de onde choverá. Vai chover fogo. Choverá fogo do céu sobre a terra, no altar. No altar que você está reconstruindo com pedras. Deixa a água lá. Deus sabe muito bem lançar fogo sobre água. Deus sabe muito bem manipular a água. Não se preocupe. O Filho de Deus andou sobre as águas. O Filho de Deus acalmou ondas de águas terríveis, tempestades terríveis. O Filho do Homem comanda até as águas. Não precisa se preocupar com as águas. Se preocupa com as pedras do altar do seu coração, em montar esse altar, levantar esse altar, fazer esse altar com as pedras dignas, decentes, porque o fogo quer descer. O fogo vai descer.
O fogo vai descer. Eu quero te agradecer, Senhor. Ora comigo, querido. Se você está entendendo, ou se você não está nem entendendo, mas você sabe que o Espírito Santo está te conduzindo nesse momento, corresponde aqui junto comigo. Diga amém a essa oração, presta atenção a ela e concorde com ela agora, em nome de Jesus, porque eu vou fazer uma liberação do céu sobre a sua vida, sobre a nossa nação, sobre os brasileiros espalhados por toda a terra. Escuta agora, em nome de Jesus, essa oração e concorda comigo, em nome de Jesus. Senhor, aleluia, eu declaro que o fogo do teu Espírito, aquele fogo como aconteceu no primeiro dia, quando o Espírito desceu sobre os teus filhos. O som como de um vento impetuoso que trouxe línguas de fogo. Sopro, vento, vento que traz as chamas de fogo. Sopra agora sobre cada pessoa, cada leãozinho que está sendo despertado pelo teu rugido, pelo teu Santo Espírito, pelo sopro do teu vento vivo sobre nós, em cada nação, em todos os territórios, onde houver um brasileiro que está com o coração queimando, incendiado, tentando construir um altar digno para o Senhor, tentando reconstruir o altar que tantas vezes já foi destruído. Pessoas que estão construindo apesar das águas ao redor do altar. Não olhe para as águas. Em nome de Jesus, meus irmãos, não vamos olhar para as águas. Constrói as pedras porque o fogo está vindo. Porque o fogo está descendo. Vento do avivamento sopra sobre os 4 cantos dessa terra, trazendo chamas de fogo. Fogo, fogo, fogo. O fogo que Elias clamou. O fogo que Elias instigou com o seu coração, com o seu ímpeto, com a sua fé, com a unção, com a capa que estava sobre ele. Nós clamamos neste mesmo mover, nesse mesmo espírito. Fogo do avivamento caia sobre o altar dos nossos corações. E molhe, que o teu fogo não seja molhado, mas ele incendeia a água. Que o teu fogo queime a água. Olha que coisa, né? Mais diferentona. Que o teu fogo venha e seja o seu fogo molhando a água. E fazendo a água evaporar. Onde antes estava ali cheio de água, complicado, você clamando por fogo e a água molhando tudo. Senhor, queima, evapora toda essa água devido ao teu calor. E que teu fogo consuma tudo e transpasse os limites que as águas estavam ao redor. Fogo, transpassa os limites das águas agora, em nome de Jesus. Fogo do Espírito, transpasse as limitações impostas pelas águas. A tua palavra diz, Senhor, que quando Elias clamou o fogo do céu que o Senhor enviou, Pai, o teu fogo foi tão violento, tão vivo, chamas tão vivas, chamas vivas do avivamento, que transpassaram as águas, lamberam ali o altar e passaram dos limites. Transpassem, fogo do avivamento, chamas vivas do eterno, transpasse, ultrapasse os limites das águas. Fogo que vem pelo sopro do avivamento do eterno, ultrapasse os limites das águas. Seja qual for a sua limitação, irmão, coloca diante do Senhor agora. Apresenta para o Senhor agora o altar, as pedras, o teu olhar olhando para o Senhor do fogo e sussurra para Ele. Porém, Senhor, há essa limitação de águas. Venha com teu fogo lambendo o limite das águas. Apresente para Ele. Pai,
Porém tem esse limite aqui. Isso. E agora, fogo consumidor. Fogo que caiu como caiu sobre Elias. Fogo do avivamento. Fogo vivo. Fogo das chamas vivas. Ultrapasse os limites das águas apresentados pelos meus irmãos agora. Ultrapasse e queime tudo. Queime tudo, queime tudo. Onde havia limitações, agora consuma, consuma, consuma as limitações das águas. As chamas do Espírito Santo. Se alastrando, ultrapassando os limites das águas. Em nome de Jesus. Avançando. Chamas do Eterno, eu dou uma ordem agora, uma liberação em nome de Jesus. Não é por mim, mas é pelo poder daquele que me salvou. Em nome de Jesus, aquele que tem toda a autoridade, aquele que tem a chave nas mãos do inferno, da morte, da eternidade. Eu dou uma ordem para o vento, sopra sobre as chamas. Chamas, ultrapassem os limites, consumam os limites das águas e consumam tudo. Avancem, vão para frente, vão para frente. Avancem, avancem, avancem. Pois existe um incêndio que é poderoso. Pois existe um incêndio que é benéfico. Existe um fogo consumidor que é maravilhoso. Consumindo só o que é palha. E aperfeiçoando e abrilhantando a tua glória, Senhor. Nessa terra, através dos teus filhos e filhas, homens e mulheres, crianças, adolescentes, vai, chama do Espírito, avance, consuma, ultrapasse limites e vá em frente, continue para frente, avance, 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 chamas do Espírito, chamas vivas do avivamento. Consuma toda a terra, Pai, com chamas vivas do teu avivamento. Eu glorifico ao Senhor, queridos, porque eu vejo uma liberação. Tá vendo como é simples e poderoso? É muito simples. Mas quando nós estamos alinhados ao que o Espírito Santo está fazendo, então nós só liberamos, só declaramos, só correspondemos. Pode não fazer muito sentido para você, para mim, mas faz todo sentido no céu. Era a hora de liberar isso. E eu estou aqui unindo a minha voz, a voz daqueles que já estão liberando isso, porque estão em obediência ao Senhor, liberando um avanço das chamas de fogo vivo, do avivamento sobre toda a terra, ultrapassando todas as limitações, avançando, conquistando os territórios de avivamento, conquistando novos territórios para o avivamento que vem. Queima tudo mesmo, Pai. Queridos, queridas, que vocês possam receber aí ativação sobre... recebam. Ativação profética. Leões saindo das cavernas. Leões começando a rugir, aprendendo a rugir com o leão da tribo de Judá. Movimento profético é esse rugido do leão. A voz profética é essa voz que libera o rugido do leão. Leão da tribo de Judá, que está rugindo, despertando como um despertador que toca. E você pode dizer, meu Deus, está tocando muito cedo esse despertador, eu não estava esperando esse despertador tocando tão cedo no meio da madrugada. Mas é hora, it's time. Acorda, acorda, tu que dormes já passou da hora, é hora do despertamento, é hora do despertamento. Acorda. Começa a rugir com o Eterno. Começa a falar as palavras que o céu tem falado. Começa a fazer o que o céu tem decretado, declarado, de vitória em vitória.
de fé em fé e vitória em vitória, glória em glória. O poder do Altíssimo te envolvendo e te levando a avançar, além das limitações das águas ao redor do altar. Foco, as suas mãos estão focadas nas pedras do altar, em reconstruir o altar, porque o fogo veio. E o fogo virá ainda mais, em maior nível, em maior escala, assustadora, incomparável e incompreensível. Então se preparem, queridos. Nação brasileira, se prepare. Se prepare, se prepare para o batismo de fogo. Se prepare para um batismo de fogo como nunca antes. Se prepare para o batismo de fogo da arca do Senhor neste tempo sendo destravada, destampada, revelada na sua plenitude de glória. Um nível muito grande de glória, um nível muito grande de avivamento. Meu irmão, minha irmã, você está desperdiçando a chance. Não desperdiça não, se rende. O que o Espírito Santo está fazendo agora contigo? É muito forte aí na sua casa, no seu momento onde você está. Se rende, deita no chão, se prostra. Ou procura um lugar confortável, corre para tua cama. Antes que você caia no chão, bate a cabeça, bate a boca. Corre para um lugar macio, mas se rende. Corre, bota um colchonete, um tapete, o que você conseguir fazer, o que o Senhor permitir fazer, mas não fica durão aí assim, sabe, indiferente não. O Senhor liberou e as águas estão se prostrando ao fogo. As águas estão se prostrando ao fogo, porque essa é a unção de Elias, essa é a voz profética de Elias. Ela faz as águas se renderem, se prostrarem, se dobrarem ao fogo. O fogo lambe as águas. E o fogo vence e ultrapassa as limitações das águas. Avivamento é a entrega no altar. Avivamento é o perfeito se entregando no altar. E atenção, não é você nem eu, porque nós não somos perfeitos. Mas o perfeito se entregou. Como sacrifício vivo, ele se entregou. E quando ele se entregou, subiu aos céus o doce perfume de Cristo. A fumaça agradável às narinas e ao coração de um Deus perfeito. Num pai que estava com o coração dilacerado pela morte do seu filho. Mas o perfume que subia, aquela fumaça, era um perfume agradável, era um aroma suave e agradável às narinas do nosso Deus eterno. O sacrifício do perfeito produziu um aroma, o bom perfume de Cristo, subindo, onde Jesus estava se entregando no altar. Se entregando no altar. Se no Espírito você puder agora, compreenda isso no Espírito, não na mente. Yeshua estava se entregando no altar de Elias, para que o fogo pudesse descer. No Espírito, todas as passagens bíblicas, elas entram em confluência, elas entram, é como se fosse uma única passagem, um único evento. É tudo sobre um único evento, a Bíblia inteira é sobre um único evento. Ela passa por fases e fases e fases, mas ela diz respeito a um único e maravilhoso evento. A humanidade voltando à essência, voltando a ser de quem ela pertence, voltando a ser capaz de exalar o bom perfume que Cristo exalou. O sacrifício
queimado no altar era Cristo. Cristo estava se entregando ali. E o fogo do céu desceu para consumir o sacrifício. E a Bíblia diz que quando Jesus entregou o seu Espírito, o dia ficou escuro, como noite. E o véu se rasgou. Com dor e tristeza de sacrifício, mas a conexão aconteceu. O sacrifício de Cristo, exalando o bom perfume de Cristo, trouxe de volta para Deus os nossos corações. Para que a gente pudesse voltar a viver em unidade com o Pai, como foi no princípio, no jardim, imagem e semelhança. O coração do Pai bate por uma coisa só, por isso, que voltemos a ser imagem e semelhança do Altíssimo. Aleluia. Então, que o sacrifício de construir o altar, de não ficar olhando muito para as águas, mas olhar para os céus, de onde vai chover fogo, de onde já tem começado a chover fogo. Você consegue? Presta atenção, presta atenção. Tem chamas de fogo já começando a cair do céu, do trono do Altíssimo Todo-Poderoso, já tem sido lançado sobre toda a terra pequenas fagulhas de chamas vivas, pequenas fagulhas de chamas vivas, pequenas ignições de explosões, faíscas, já tem começado. Você tem percebido, você tem sentido o cheiro de fumaça, a fumaça de glória que enche todo o templo? De tal forma que os sacerdotes mal podem ficar ali no templo, ou estão caídos, prostrados, ou até saem do templo porque não cabe eles ali de tanto que a glória, que a presença, que a fumaça enche o templo. O doce perfume de Cristo sendo exalado enquanto o fogo do avivamento consome todo o sacrifício do nosso coração, todo o altar que construímos ao Senhor com sacrifício e com lágrimas, agora tem servido para redenção, agora tem servido para uma conexão maior e eterna e infinita entre a humanidade e o seu Deus, o seu Criador, o nosso Pai. Pai, Pai, Pai. O fogo está aí, amadas, amados, olha, sinta. O fogo já está aí, o fogo já está te consumindo, o fogo já está lambendo o altar e as águas. E o fogo já está indo avante. Nós demos uma liberação hoje em nome de Jesus. Conforme o que o Senhor soprou, liberou do seu trono, nós correspondemos aqui e demos voz, liberação da voz do trono de Deus, dizendo: fogo do avivamento, avance. Avance sobre as águas. As águas vão se submeter ao fogo do avivamento. Mas o fogo não vai ficar somente sobre as águas, queimando as águas. Meu Deus do céu, socorro. Não consigo nem abrir meu olho mais direito, gente. A presença é muito forte. A presença de Deus muito forte. Eu espero que você também possa estar sendo tocado por esse fogo, por essas chamas do avivamento. Elas precisam nos tocar, elas precisam cair sobre o altar, cair sobre o seu altar aqui do seu coração. Ela cai sobre o altar, lambe as águas e ultrapassa a limitação das águas e avança, avança. Essa foi a liberação que o Pai nos deu hoje. E em nome de Jesus, a escola de profetas, leões e nazireus corresponde a essa ordem do Altíssimo e declara sobre a fonte das chamas vivas e declara diretamente as chamas vivas do avivamento de Deus. Avancem.
Aleluia. Avancem, avancem, avancem. Sobre as águas e além das águas. Sobre as águas e além das águas. Sobre as águas e além das águas. Sem limitações. Sem limitações, sem limitações. Você consegue sentir aí? O fogo que a geração de Elias clama. É o fogo que desce. É o fogo que Elias clama aqui na terra. As vozes de muitos Elias clamando aqui na terra. Já disse isso algumas vezes lá na playlist sobre a série sobre avivamento, são 30 dias sobre avivamento no Brasil. Tem alguns vídeos ali que eu libero uma palavra de que os Elias deste tempo aqui no Brasil não é um, não é dois, é uma geração de Elias. São muitos anônimos, sem rosto, sem identidade, sem nomes proclamados por aí, mas fluindo, se movendo, dando vida, dando voz à voz de Elias, dando voz para a voz de Elias. Ai, 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 meu Deus do céu. Obrigada, Senhor. O Senhor está separando Elias nessa terra. E o Senhor hoje Ele está dizendo, é você, você está sentindo? Você está sentindo? Você está sentindo esse impacto? Você está sentindo esse fogo, essa marca? Isso é o selo que o Senhor está colocando sobre ti, para dizer, você é o meu Elias. Você é um Elias. Você é um Elias. E talvez você possa se perguntar, como eu me perguntei quando eu recebi essa palavra do Altíssimo. Eu perguntei, mas pai, a santa ignorância, né? Eu perguntei, pai, eu não sou um homem, porque o Senhor me chama de Elias. Eu sou uma mulher, porque o Senhor me chama de Elias. Ai, ignorância. Me perdoem, irmãos, a ignorância. Mas eu perguntei isso pro Senhor. E talvez alguém aqui possa estar se perguntando também, por que a unção de Elias? Por que agora o Senhor me chamando de Elias? O Senhor está carimbando e confirmando e testificando, talvez aí no seu coração e dizendo, você é meu Elias, você é meu Elias. E talvez você seja uma mulher como eu. E talvez você possa estar com dificuldade de entender isso. Talvez a sua mente não seja limitada, mas talvez ela esbarrou aí nessa questão, como a minha esbarrou. E eu quero te dizer qual foi a resposta que o Altíssimo me deu. Eu quero liberar sobre a sua vida a mesma resposta que o Altíssimo me deu quando Ele me marcou como Elias. Ele me disse, você é Elias? Sim. Não tenha dúvida no seu coração, não tenha dúvida na sua mente. Você é Elias. E sabe por que você é Elias? Porque a unção não tem gênero. A unção não é uma unção feminina ou uma unção masculina. A unção é a unção. A unção é aquele óleo quente, fervente, que te queima, te batiza e te marca para sempre. Um selo. E a partir dessa marca, desse toque, dessa unção, desse óleo, através deste óleo, você vai começar a se mover como Elias. Na voz profética deste tempo, como Elias, ativação profética agora mesmo. Elias, saia da caverna, Elias, saiam das cavernas, Elias, é sobre você, é por você, é para você, Elias, ai meu Deus, Elias, saia da caverna, Elias, libera,
Permita que a sua voz profética possa ser lançada sobre as nações, mas para isso alguns aqui, estou entendendo, o Senhor está dizendo, para alguns precisa haver arrependimento. Arrependimento, se arrependa agora, Elias. Se arrependa, você que está sendo selado como unção de Elias, se arrependa agora. Se arrependa agora, Eliseu, para você poder carregar a capa de Elias. Se arrependa, queima os seus bois agora, queima tudo que você construiu, queima tudo que você fez por si mesmo, queima tudo que você achou que dava conta porque você sabia, porque você podia. E se arrependa também, confesse agora o tempo que você ficou na caverna em desobediência, quando o Senhor já estava te acordando há meses atrás ou há muito tempo atrás, eu não sei dizer quanto tempo atrás, mas você estava sendo acordado pelo Espírito Santo, dizendo: vai, sai para fora, você é meu Elias, você é meu Elias, você é meu Elias. É tempo profético sobre toda a terra, é tempo de fazer, mas você tampou os ouvidos. Você não quis ouvir porque não estava fazendo sentido, estava estranho, parecia até arriscado, perigoso, ou você não queria mais se entristecer. Mas é tempo, é tempo, é tempo. Se arrependa agora, confesse, confesse, confesse seus pecados, confesse agora, confesse. Confesse. Essa unção de Elias, ela queima tudo, ela queima tudo, ela queima tudo. O fogo desce no altar e queima tudo, queima tudo, queima tudo. Ele queima tudo, ele consome tudo. Ele te perdoa, ele te perdoa, ele te perdoa, ele te perdoa. Ah, Elias, se levanta. Ele te perdoa pelo tempo na caverna, ele te perdoa por você ter sentido a fraqueza das suas lutas. Ele te perdoa pelo tempo que você deveria estar fazendo algo e não fez, pelo tempo que você deveria estar de pé e não estava. Você não esteve de pé nos últimos meses, mas eis que o Senhor te levanta. Ele diz: Elias, o que fazes aqui? Sai dessa caverna. Ainda há coisas para você fazer. Ainda tem outros como você que não se renderam, que não se dobraram, que não se prostraram. Eu estou ungindo e ungindo e ungindo meus leões. Se levanta, você é um deles. Se levanta, Elias. Isso. Com perdão e arrependimento. O Senhor te perdoa, te lava, te limpa. Agora mesmo. Te coloca de pé. E faz você fazer aquilo que você pensava ser inimaginável. Inimaginável, porque não é na tua força. É na força dessa graça do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus em ti. É o Senhor Jesus através de ti. É Ele que te dá forças, é Ele que te cinge os lombos de força e faz você enfrentar leões, faz você enfrentar fornalhas, faz você enfrentar exércitos, faz você vencer rinocerontes. Os rinocerontes, eles são muito perigosos, né? Eles têm uma armadura, eles têm um chifre como uma espada. Eles têm a força como de não sei quantos cavalos. Ele é muito perigoso. Mas o Senhor diz: não trema diante de um rinoceronte. Não trema diante de um rinoceronte. Porque ele é assustador para quem não tem o Senhor. Para quem tem o Senhor, ele não vai nem sentir seu cheiro. Você vai chegar antes dele ser avisado. Você vai pisoteá-lo. E os seus pés, fortes no Senhor, com a força do Senhor, vão pisotear a cabeça do rinoceronte. E até o rinoceronte, forte, temível, temido, vai ser despedaçado. Não é a sua força, Elias. É a força daquele que te ungiu, daquele que te cingiu os lombos, daquele que fez o óleo escorrer sobre a tua cabeça e por todo o teu corpo até a planta dos teus pés. É na força daquele que te chama de Elias hoje. Hoje ele escreve nas paredes da caverna onde você estava escondido, ele escreve: levanta, levanta, Elias. Levanta, levanta, você da geração de Elias. Levanta, levanta, chegou a tua hora, Elias. Elias, te consagro para a batalha final, Elias. Levanta, Elias. Acorde, Elias. Obrigada, Senhor.
Obrigada, Senhor. Nós, porém, continuamos sendo vasos de barro, experimentando as delícias, as maravilhas de carregarmos os tesouros da Tua glória deste tempo. A unção de Elias derramada sobre vasos de barro. Os tesouros estão em vasos de barro. Os tesouros estão escondidos em vasos de barro. Não se preocupem, não se preocupem. Ninguém consegue achar, ninguém consegue achar. Porque o Senhor escondeu muito bem o poder dEle, a glória dEle, a majestade dEle, a soberania dEle está escondida em vasos de barro, em simplicidade, no pobre de espírito, no simples, no imperceptível, naquele que se torna invisível diante da sociedade. Queridas mulheres da nossa geração, o Senhor Jesus escolhe, assim como escolheu mulheres, porque mulheres são invisíveis para a sociedade. Muitas vezes a sociedade não olha para a mulher. Muitas vezes os homens ou a sociedade não está esperando nada das mulheres. Os olhos da sociedade e dos filhos do Altíssimo, inocentemente, estão olhando para grandes homens. E o Senhor está levantando pequenas mulheres. O Senhor está levantando as invisíveis. Então recebe. Talvez você esteja um pouco desconfortável porque você recebeu do Senhor na cozinha. Ou enquanto você punha a roupa no varal. Entre a bacia de roupa e a bacia e o potinho de prendedor de roupa. Ali a unção veio e te marcou. Ali o fogo te queimou. Ali aquele lugar aquela área de estender roupa virou incêndio celestial sobre ti. E tudo mudou. Eu disse, no início desse vídeo eu disse, e eu concluo fechando com o que eu comecei falando. A simplicidade. O simples. O simples. O Senhor tem feito de forma simples durante toda a história. Salomão teve um grande templo, não significou grande coisa. Davi teve uma tenda. Davi pôde fazer uma tenda, não pôde fazer um templo. Não pôde fazer um grande templo, uma grande estrutura. É tempo dos meus simples, diz o Senhor. É tempo dos meus simples. Davi fez uma tenda. E ali o fogo descia. E ali as nações se reuniam para adorar o Deus vivo. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela simplicidade. É claro que em contextos bíblicos a gente pode achar muitas movimentações para cá e para lá, tá? Do templo para cá, para lá. Mas entenda o que eu estou dizendo, entenda no Espírito. O contraste que o Espírito Santo está construindo hoje. Não se apegue tanto a linhas históricas. A gente nem estava lá para saber. Você nem estava lá para saber. Tudo que nós sabemos é baseado em alguns documentos que nós podemos ali fazer alguns testes e interpretar que é de X época, de Y época. Não baseie a sua fé em contextos históricos que são estudados por matérias, disciplinas universitárias humanas. Se abra para a verdade maior.
O Espírito Santo está fazendo um contraste, uma revelação do simples contra a grande estrutura. Davi teve uma estrutura muito simples, muito simples. Davi dançou de forma simples, que escandalizou quem estava na estrutura, quem estava lá na janela. Davi escandalizou quem estava na estrutura, na construção, no prédio construído, com muita estrutura. Davi resolveu dançar no pátio, exposto, tirou as suas roupas e dançou ao Senhor, pela presença da arca voltando. Presença da arca voltando. Se você não consegue ver a festa que há no coração de um filho de Deus quando a presença do Senhor volta, então você ainda não viveu de fato experiências com a presença. Porque tudo que você precisa é a presença. Depois que você entra nessa presença, você quer mais essa presença. Você deseja mais essa presença. Você quer mais dessa presença. E essa presença está aí agora. Na simplicidade, talvez entre os varais, as roupas estendidas, os prendedores, as bacias. Os tanques onde você esfrega as roupas, descalço num chão de cimento, na simplicidade. Mas os anjos de fogo do avivamento te tocaram, estão te visitando aí. E talvez você pensasse: Senhor meu, não me visita aqui, é um lugar muito simples, espera eu estar diante do templo, numa estrutura, no templo da minha igreja, num altar, deixa eu estar no altar, lá no templo. E o Senhor está dizendo: é impossível não vir diante de ti, é impossível para mim não ser atraído por ti, porque você não percebeu, mas em todo esse tempo, na sua simplicidade, mas por obediência, o aroma suave, o bom perfume de Cristo estava subindo e ficou irresistível para o Senhor, e por isso o Senhor veio até você, na sua simplicidade, porque enquanto você estava sendo simples, mas obediente, você construiu um altar de Elias no seu coração, e por isso agora o fogo desce. Agora o fogo desce, não tem o que fazer mais, não tem como segurar. Agora o fogo desce. Desce fogo. Toca tudo, lambe o altar e as águas. Ultrapassa tudo, queima tudo, consome tudo. Batiza tudo, marca tudo. Unge tudo, enche tudo de óleo. Enche o interior das minhas irmãs de óleo fresco, puro, 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 puro. Óleo quente. Quando eu falo óleo fresco, eu não estou falando de um óleo que tem a temperatura fresca. Eu estou dizendo de um óleo que acabou de ser feito, acabou de ser extraído. Ele é fresco. Não é um óleo velho, um óleo que está há muitos anos lá parado, perdido lá, já perdendo as suas características, as suas qualidades. Não, é um óleo fresco, acabou de ser preparado, todas as moléculas ainda exalando, frescas. Ai, meu Deus do céu. Eu também estou sendo surpreendida, tenho sido surpreendida nesse vídeo com a presença que também me marca, que também me batiza, que também me abençoa, que também muda o meu destino, que também me marca, que ajusta os ponteiros para a hora do agora e diz: é já. Então recebe, mais. Recebe. Quanto mais eu libero, quanto mais eu ofereço de beber para você, desse cálice de óleo fresco e quente, mais eu recebo também, mais eu me embriago também da bebida que eu te ofereço, da bebida que desce através de mim, mas não é minha, não fui eu que fiz, jamais poderia fazer isso.
mas recebo e fico embriagada enquanto entrego aqui essa palavra. Por isso, em nome de Jesus, eu clamo, não me deixa queimar sozinha, não me deixa beber sozinha do reino dos céus, não me deixa me embriagar sozinha. Se rende ao que o Senhor, ao que o Espírito Santo está fazendo em ti aí também. Se rende ao aqui e agora do Senhor, dessa unção aqui e agora. Se rende onde você está. Onde você está. O Senhor nem sempre vai te visitar só na grande estrutura de um templo, num momento de um evento muito grandioso, com uma estrutura muito preparada. O fogo que choveu dos céus sobre Elias caiu sobre um altar feito de pedras amontoadas. Não tinha grande estrutura. Era uma coisa simples. Feita com zelo, mas improvisado ali no que tinha. Não tinha uma preparação de meses com madeira, com ferro, com metais preciosos. Não tinha nada disso. Não tinha nada disso. O que tinha eram as pedras do ambiente e foram suficientes para fazer e construir um altar no qual choveu chuva de fogo. Choveu chamas de fogo celestiais. E o fogo queimou tudo. O fogo veio, o fogo se sentiu honrado por pedras simples. Estrutura muito, muito simples. Estrutura muito, muito simples. E foi suficiente, não precisou de nada mais, não precisou de nada mais. Oh, Jesus, muito obrigada, Senhor. E esse fogo, ele refaz. Jó 14, 7, 8 e 9. Pelo menos há esperança para a árvore. Se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. Não cessarão os seus renovos. Vai começar e não vai parar. Vai começar e não vai parar. Vai nascer renovo, vai nascer ramos novos, ramos verdinhos. Do tronco velho caído na terra, parecia seco, né, Elias? Na caverna, achando acabou, só sobrou eu sou o último, não existe outra pessoa que não se dobrou, eu tô sozinho e perseguido. É o fim da minha vida, é o fim do meu ministério, é o fim da minha história com o Pai, é o fim da minha história com o Senhor. Mas aí vem o Senhor e diz: Elias, o que fazes aqui? Eu tô contigo nessa caverna, mas vamos sair daqui, já deu. Já foi o tempo, chega, tem Eliseu e tem muitas outras coisas que você precisa fazer ainda. Aí vem Jó. Capítulo 14, 7, 8 e 9. Eu já li o 7, né? Não cessarão os seus renovos. 8. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. E dará ramos como planta nova. Brotará ramos e brotará como planta nova, ramos e ramos e ramos. Morreu como pó na terra, seco a raiz. Mas os ramos vão brotar como planta nova. Só com o cheirinho, ó, só com o cheirinho das águas. A água não é sobre a água aqui. Não precisa nem da água, é só veio um cheirinho de água, passou água em algum lugar lá. A água já estava ali, não estava? O fogo queimou tudo, não queimou? Agora o ramo brota. Agora o ramo vem. Agora a vida vem. Agora a vida acontece, agora a vida vem, agora a vida brota. Brota a vida, brota. Brota do seu coração.
da sua alma brota ramos como planta nova, ramos como em planta nova, ramos como em planta nova no nosso coração, de dentro para fora do nosso coração, vida plena, vida plena, vida plena, vida plena. E assim acaba esse vídeo e começa a sua vida plena. Elias, ungido com óleo quente, recém-feito agora, acabou de sair do céu, fresco, preparado para você, para te ungir, te incentivar a sair da sua caverna, te colocar de pé do lado de fora da caverna. Põe os pés para fora da caverna, Elias. Deixa que o sol toque a sua pele. Deixa que o sol te veja de novo, Elias. Não se esconde mais na escuridão da caverna, não. Pois o Senhor está fazendo coisa nova. Eis que faço coisa nova. Ai, ai. E o novo está vindo. E aleluia por isso. Glória a Deus, queridos. Que Deus te abençoe. Leão rugindo, vivo, eficaz, na unção nova, quente e fresca de Elias que você recebeu hoje, agora, nesse momento. Honra ela, honra esse presente, honra essa unção, guarda ela, alimenta ela com a sua dedicação, com a sua fé, com a sua gratidão. Se dedica, agradeça ao Senhor por essa unção, ame essa unção e comece a fluir nessa unção. Dê espaço para essa unção ir fluindo em você. Dê espaço para essa unção ir fluindo em você. Em nome de Jesus, receba esse fluxo que vem do céu. Não vem de mim, vem do Senhor para você. E é vivo e eficaz. Te marca e te transforma. Amém? Em nome de Jesus, queridos. Deus nos abençoe. Até o próximo sopro de vida que o Senhor nos ajuntar novamente. Amém? Amém, né, queridos? Se você quiser fazer parte da reunião ao vivo que nós fazemos, muitos vídeos que são colocados aqui são gravações que acontecem do ao vivo, né? No Meet. Manda uma mensagem, tá? Tem tanto o e-mail como o e-mail do canal, como também nos comentários, tá? E a gente entra em contato e a gente coloca você na reunião, tá bom? Na reunião ao vivo que acontece todos os sábados de manhã, tá? Deus te abençoe, leões nazireus, leões, eu tô ouvindo muitos leões fugindo, muitos leões saindo da caverna e rugindo, corajosos, aleluia, muito obrigada, glória a Deus, Senhor, obrigado. Abraço, amados, até breve, Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.